Fala pessoal, hoje no Dev Afora a gente vai entrevistar o Paulo Castellano, engenheiro de software sênior e empreendedor. O cara simplesmente tem 2 cases de sucesso no mercado de microsés. Um deles ele fatura mais de US$ 6.000 por mês e além disso ele ainda atua como prestador de serviço para uma empresa no exterior. Vamos conhecer a história dele, a trajetória do Paulo e como que ele conseguiu esse resultado. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui com o Paulo Castellano, engenheiro de software sênior, engenheiro PHP Laravel, e hoje a gente vai estar entrevistando e conhecendo um pouquinho da história dele. O Paulo não só é engenheiro na gringa, como também é um empreendedor de sucesso, com cases de sucesso fora do Brasil, empresas aí, microsés, que ele começou do zero e conseguiu clientes no exterior e hoje são cases de muito sucesso. Então eu vou deixar o Paulo se apresentar. Paulo, consegue dar um resuminho aí? Quem que é o Paulo Castellano? Fala, Lucas, beleza? Obrigado aí pela introdução e pelo cara de sucesso. Tô nessa busca aí. Cara, resumindo, Paulo Castellano é um cara que nasceu na periferia de São Paulo e passou uma infância ali bem, cara, classe média bem baixa, assim, nem sei se poderíamos considerar classe média. Minha mãe é professora do estado aposentada, enfim. Eu aprendi a programar quando eu tinha 20 anos de idade e a partir dali a minha vida mudou, assim, tipo, literalmente a programação mudou a minha vida, principalmente Laravel. Muito legal, cara. Não sabia. Eu sou amigo do Paulo e não conhecia essa parte da história dele, né? Pra tu veres, né? Que a tecnologia realmente traz muita oportunidade. O mercado de TI. Já vi vários casos assim de pessoas que mudaram de vida completamente através do mercado de TI. É, mas, Paulo, conta pra gente aí como que começou tua trajetória rumo ao exterior. Tu é um desenvolvedor que primeiro foi como empregado pra gringa, porque o teu perfil é um pouco diferente, né? Você também sempre, pelo que eu vejo, desde que eu te conheci, tu sempre trabalhou empreendendo. Então, o que é que veio primeiro, o empreendedorismo ou a carreira no exterior? Cara, empreendedorismo, com certeza, eu fui CLT, vamos dizer assim, na minha vida, 3 anos completos eu fui CLT na minha vida, de 2011 a 2000 e ao final de 2014 ali. Quando eu realmente comecei a empreender, eu criei uma empresa que chamava drengage.com. Era uma empresa, era um RP para clínicas e consultórios médicos, né? Eu fundei. E ali eu tava full time, eu não trabalhava para nenhuma empresa, né? Nessa época eles falavam de trabalhar para fora, né? 2013, 2014. E eu fiquei com essa empresa até 2018, quando eu fiz um M&A, né? Para quem não sabe, M&A é um Merger and Acquisition. Você junta ali duas empresas, faz uma fusão. Eu fiz uma fusão com o boaconsulta.com. E aí a gente seguiu ali até 2020, né? Outubro de 2020, quando a gente vendeu aí a empresa Boa Consulta para o grupo Pixel, que é um grupo que ele tem softwares para hospitais, concorre com Fantasia, esse tipo de coisa, uma empresa maior. Só para dar uma dimensão, tamanho da nossa empresa, a gente tinha mais ou menos 50 funcionários nessa época aí, 2020, na pandemia. Uau, E a empresa que a gente vendeu, né, a Pixel, ela tem mais ou menos uns 400, 500 funcionários, né, tem sede em 3 estados do Brasil, uma empresa grande, assim. Inclusive, aí eu me tornei acionista da Pixel, né, que é essa empresa grande. E agora, em dezembro, acho que foi dezembro, novembro, não tenho certeza exata da data. A gente vem, aí realmente a gente fez a saída final, que a Pixel foi vendida para o grupo Vela, que é um grupo canadense, né? E agora realmente eu não tenho mais nenhum vínculo, não tenho mais no compete, não tenho nada. Então o empreendedorismo veio antes aí de trabalhar para fora. E aí foi que a questão surgiu trabalhar para fora, né, empreender. Eu não tinha inglês, apesar de já ter tido uma empresa grande e tal, eu tinha aquele inglês de jogo, vamos dizer assim, né, tinha um bom vocabulário e tal, mas eu não conseguia falar, né, o listening e o speaking era muito ruim. entendi. E aí, em 2022, no comecinho de 2022, surgiu a oportunidade de trabalhar para fora, para a Curotech. E, cara, ali foi uma oportunidade de ouro para mim, porque eu tava ganhando para aprender, esse é o ponto. Porque eu fui trabalhar para fora para aprender inglês. Essa foi a minha pegada. Não E era o tem financeiro.
Não, não. A intenção era trabalhar para fora, Caraca. conhecer gente diferente e aprender o inglês, saca? Eu já tinha feito um ano de Cambly ali, então eu já tava mais ou menos. Procurava sempre falar com pessoas de lugares diferentes. Mas, cara, nada substitui você trabalhar 8 horas, 10 horas por dia falando inglês, sabe? Então, esse é a melhor escola que tem. Então, esse foi o meu objetivo de ir para trabalhar para fora. Mas foi muito massa, porque, cara, eu fiz muitos amigos trabalhando para fora, literalmente amigos de verdade, onde, tipo, sabe, pô, manda feliz ano novo. Tipo, é, é muito massa, foi muito massa. Abriu a minha mente completamente trabalhar para fora, tá ligado? Inclusive, a gente se conheceu na Curotec, né? Então, foi Sim. um network através de trabalhar pra fora que a gente se conheceu também. Interessante. É, pô, mas, assim, então, significa que o teu objetivo, trabalhar pra fora, era exclusivamente o inglês. O financeiro, assim, pra ti, tanto fazia, não era algo que ia somar tanto, ou é algo que ainda soma pra ti? Não, somo, ó, claro que somo, né? Principalmente porque a gente estava numa receita em dólar, né? E é uma receita relevante. Então, não é que não fazia nenhum sentido, mas o meu objetivo principal naquele momento era o inglês, porque eu já, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Na minha empresa de Logify, às vezes tinha alguns suportes que eu fazia, ou precisava fazer um call de venda, né? Fazer uma meeting de venda ali, e eu não conseguia performar muito bem, entendeu? Então eu percebi que tava faltando isso para eu poder chegar onde eu queria, que é Perfeito. realmente empreender para fora. Depois eu vou falar mais aí sobre a trajetória, mas fazia Perfeito. parte do processo, sabe? Agora entendi. Então, o teu objetivo final é, era realmente crescer no mercado internacional como empreendedor, mas tu queria pegar essa afinidade com a língua trabalhando com times de fora. Entendi. Interessante. E também pegar a experiência de trabalhar para fora, trabalhar em times internacionais. Esse é o ponto. Acho que seria times internacionais, né? Porque quando Times a gente fala trabalhar para internacionais. fora, não é simplesmente você trabalhar, sei lá, com meia dúzia de americanos. Não, você trabalha com, cara, com pessoal do mundo inteiro: Índia, Paquistão, americano, argentino, às vezes até brasileiros, né? Bem massa É, isso aí. isso é bem verdade, né? Na Curotec, no início, foi mais tranquilo. Mas com o tempo de empresa, você vai entrando em reuniões mais complexas. E aí tu começa a ter os primeiros baques de, de acompanhamento ali. Pessoas ali de produto, de outras áreas que tem o inglês metralhadora mesmo. E eu tô falando de americanos, não é nem indiano, não é nem pessoal da América do Sul, é americano falando rápido mesmo. Então, aquelas uniões de frases que não fica aquele inglês que a gente aprende certinho. Do you think? What do you think? É meio tudo junto ali. E isso foi um exemplo muito básico. Dentro do contexto do TI tem muito mais frases que eles diminuem, encurtam, que você às vezes não pega se você não treina. Sim, Então, quantas reuniões eu saí sem entender nada, né? Tive que pegar por texto depois. Então isso realmente vai calejando o teu ouvido e você se preparar para as reuniões, você vai melhorando o teu inglês. Né? Hoje eu acredito que sim. tanto você quanto eu, que estamos aí há 4 anos, um pouquinho mais no mercado de internacional, já estamos bem melhores no inglês por causa dessa oportunidade. Teu objetivo deu certo, né? Realmente funciona. Sim. Ainda não me considero um cara, vamos dizer assim, nativo, né? O meu objetivo, eu até falo que o meu objetivo é cantar algumas músicas. Sabe? Tipo, uns rap muito rápido, assim, sabe? Porque eu acho que quando você consegue cantar esse tipo de música, cara, é aí que você tá top, sabe? Você realmente chegou no ápice, assim, sabe? Muito bom. É, Bom, isso é bem interessante, né? É um objetivo bem diferente. O meu objetivo era realmente o financeiro. Eu queria ganhar em dólar, porque eu queria exponencializar os meus ganhos. Que na época, como sênior, era um pouquinho mais de R$ 10.000 no Brasil. E na gringa a gente sabe que um salário a partir de US$ 4.000, que hoje eu acho que é um salário relativamente baixo, você ganha aí a partir de R$ 20.000 por mês no PJ. Então, eu tinha esse objetivo, né? E a princípio era esse.
E o inglês também, eu tinha essa visão de que era outro nível e tal, né? Algo que a gente pode falar também, mas a gente acaba aprendendo que não é bem assim, né? Você tem que viver pra entender o que de fato é, pra tua expectativa se alinhar. É mais legal, Paulo. E, Pô, mas bora falar então dos teus projetos pra fora. Então, qual que foi tua primeira empresa que tu abriu, né? Ok, tu entrou na Curotec, fez o processo, passou e tal. Mas isso foi em paralelo a empreender pra fora? Qual foi tua primeira empresa que tu conseguiu cliente no exterior? Como que funcionou isso? Porque é difícil, né? Por exemplo, eu tô começando um projeto, eu não faço ideia de como captar cliente no exterior. Se é só criar, se é divulgar. É, Geralmente a gente não sabe esse caminho. Como é que foi pra ti entender esse mercado? cara, isso aí, acho que como no Brasil também varia muito de nicho para nicho, tá? Tem nicho que você vai ter que fazer call de venda, tem nicho que você não precisa, que é mais self-service, né? O meu primeiro produto foi o changelogify.com, que ele nasceu como um produto de release notes, né, para fazer changelog. Eu criei ele ainda em 2019, de 18 para 19, então eu ainda estava lá no Boa Consulta. Foi por uma questão de uma demanda interna da minha Legal. esposa, que era minha sócia. Quando a gente fez o M&A, eu fiquei responsável ali por criar um novo produto, né, que seria o Dr. Engage, ia passar para uma integração com o Boa Consulta, e a minha esposa ficou responsável na parte da suporte, ali, cuidar dos clientes existentes da Dr. Engage já dentro da célula da Boa Consulta. E uma demanda que vinha para ela é que às vezes o cara queria cancelar porque ele falava, esse software aqui não é atualizado faz tempo, vocês nem fazem mais nada, sabe? E aí eu falei, pô, eu acho que eu posso criar alguma coisa. E paralelo a isso, eu já estava estudando muito sobre macroeconomia nessa época, e eu percebi que, cara, acho que uma dica de ouro aqui é o dólar, a boca, né? Se você pegar no gráfico, assim, a boca do dólar vai ser sempre para cima. O dólar cada vez mais vai se descolar do real, isso é um fato. É só você pegar e olhar desde que quando o dólar, o real foi lançado, ele tende a descolar cada vez Às mais. vezes Isso cai não um é. pouquinho, mas depois sobe, né? Mas isso é que você tá olhando o gráfico, sei lá, diário ou semanal. Quando você pega um É, gráfico assim, anual, é anual, sempre para cima. anual, pode E crer. aí eu já tava pensando como criar uma receita em dólar, esse é o meu ponto. Mas aí eu ainda não tinha ideia do Changelogify. Eu só queria fazer alguma coisa para testar. A minha intenção era criar, sei lá, um CRUD, passar o cartão em dólar, o meu próprio cartão, e ver ele sendo transformado em real e cair na minha conta em real aqui no Brasil. Essa era o que eu queria fazer. E aí veio a questão do Changelogify, que foi uma demanda, e eu criei esse produto. Como ele é um produto mais para o ICP, né? Seria desenvolvedores, PMs, né? E pessoal de marketing, ele é um software mais self-service, então assim. Mas foi bem legal, porque O ICP, só pro pessoal que não conhece, o que que é? o ICP é a Ideal Customer Profile, seria o seu perfil de cliente ideal. O target Basicamente, ali, né? é a persona, né? Seria a persona. Uhum. Ah, e em 2019, quando eu lancei esse produto, era muito simples. Ele ficou gratuito por um ano, basicamente, até ter bastante volume e tal. E eu sempre deixei claro que um dia eu ia cobrar. Basicamente isso. A gente lançou no Proud Hunt na época, a gente foi em terceiro no Proud Hunt. Isso ajudou muito a gente a conseguir tráfego. Então, basicamente, todo o nosso tráfego foi orgânico, assim, não foi nada especial que a gente fez. A gente fez algumas ações de AdWords, né, fazer alguns ads assim, mas honestamente a maioria do conteúdo dos clientes que vieram foi de forma orgânica, seja sendo por sites como o Product Hunt, seja por artigos no blog. Basicamente foi isso que a gente fez. Entendi. Tu achou uns funis aí, de blogs e esse site também pra divulgar, né? Entendi, É porque às vezes divulgar no Instagram não é o caminho, você tem que achar os funis certos funis certos para trazer o lead para você, né? Sim. E captar esses leads fora é interessante. Então, olha aí, já fica a dica. Product Hunt e blogs. Hoje em dia o Product Hunt honestamente anda meio caído porque eles deixaram infestar de bots, sabe? Então basicamente você publica lá e você nunca vai conseguir mais ganhar, porque tem uma enxurrada de Entendi. bots, sabe? Mas existem outros sites legais também, como o You Need the Best. Tem outros sites com mais curadoria mais qualificado, sabe? Mas o ponto é, você tem que lançar no Product Hunt, por quê? Existem milhares de sites que fazem scrap no Product Hunt.
e eles vão pegar o teu lançamento no programa, não importa se você ganhou ou não. Eles vão fazer o scrap e puxar para o site deles. Isso vai gerar milhares de backlinks. Isso vai fazer seu domínio ter mais autoridade, entendeu? Então, esse é um hack bem legal. Legal, legal. Olha só, cara, interessante. E esse produto Changelogify, você não vendeu, tu ainda administra esse produto? Tá na tua mão ainda? Sim, sim, sim. Eu cuido do Changelogify até hoje, ele tem uma boa receita ainda em dólar. É um produto que ele tá meio estagnado em questão de receita, honestamente. Até porque IA hoje, né, tem várias coisas que, pô, o cara não precisa mais criar. Se o cara quiser usar só o Changelog, ele pode criar isso internamente, né? Mas se ele quiser coisas mais avançadas, aí ele precisa de uma ferramenta que faz integração, dispara e-mail e etc. Tem várias outras coisas. Legal. Mas sim, e e ainda temos vários clientes muito grandes, assim, o Changelogify tem vários clientes bem grandes. Muito legal. Eu não sei se eu devo, mas eu vou perguntar, assim, mas é interessante, né? É que tu foi trabalhar na Corotec, na gringa, tu tinha um objetivo, que era o inglês. Aí a Changelogify tu queria testar e deu certo. Cara, depois tem que me passar um pouco é, dessa receita do sucesso. Queria eu testar um negócio rapidinho aqui e pegar uma baita receita em dólar. Muito legal. Mas, tipo assim, um produto como o Changelogify, tu não precisa falar quanto que ele fatura, mas pra uma pessoa que tá começando um SaaS, quanto que dá pra faturar, assim? E a gente tá falando de uma pessoa só, né? Era só você que começou o produto. Sim. Até quanto que dá pra faturar? Sei lá, $1.000, ou menos, $500, mais? Como que funciona, assim? É claro que varia, né? Mas eu tô falando desse início, uma pessoa só trabalhando, time pequeno e tal, né? Que dá pra Sim. administrar paralelo com um trabalho que você tem. Cara, isso também depende muito do nicho, tá? Tem nicho que vai gerar mais suporte, tem nicho que vai gerar menos suporte. Isso também é variável. Mas, cara, o número do Changelogify, até falo no meu canal lá no YouTube, ele tá aproximadamente aí em torno de $6.000 por mês de MRR, ele tem. Não é muito grande. Eu acho que, tipo, para um produto como o Changelogify, a partir de uns $10.000 de MRR, você já começa a precisar de alguém de suporte. Tá? Você já começa a precisar de alguém Interessante. para te ajudar. Talvez Uau. não para desenvolver, mas para suporte, sabe? Mas isso, cara, depende muito de nicho para nicho. Tem nicho que vai te gerar muita demanda com dois, três clientes. Não? Muito bom, cara. Cara, $6.000 para mim já seria uma parada bem legal, um sonho realizado, sim, de resultado. Eu nunca atingi um número desse. O meu número máximo compartilhando aqui foi através de uma empresa que eu tive. Eu tive umas 3 empresas na minha vida, assim, de projeto que eu tentei um micro SaaS. Uma deu certo em termos que eu consegui cliente, é a Rentify, e a gente faturava no máximo ali R$ 4.000 por mês. Só que como você falou, o suporte, com R$ 4.000 o suporte já era insuportável. Eu não dei conta, porque a gente não escalou a operação direito, a gente tinha o ticket médio baixo e por aí vai, né? É, então, pô, $6.000 realmente com uma pessoa e ali talvez a tua sócia, né? é, Fica excelente para você gerir, para você ver esse resultado. $6.000, uau, sensacional. Ainda quero ter essa experiência um dia. É, Bom, e agora tu tá com Changelogify e agora tu tá com um novo projeto que é o Pipeback. Como é que tá esse projeto? Explica pra gente um pouquinho o que é o Pipeback. Em que pack tá? Foi lançado, tá captando cliente, tá numa curva de crescimento, já estabilizou? Que momento da empresa do Pipeback vocês estão agora? A gente lançou o Pipeback oficialmente agora em novembro, no Web Summit lá de Portugal. Então, o produto ele é recente, mas a gente já está trabalhando nele há bastante tempo, porque é um produto grande e complexo, diferente do Changelogify. O que é o Pipeback? O Pipeback é um software, é uma evolução, vamos dizer assim, né, do Changelogify, eu chamo. É um software que você vai ter central de ajuda, chat para você dar suporte para seus clientes, você vai ter ali um CRM de vendas, você vai ter ali uma automação de marketing, você pode fazer aquelas réguas de e-mail para os seus clientes, você vai ter ali a parte de criar formulários, você tem a parte ali de link de agendamento para disponibilizar, né, para os seus clientes agendar uma demo com você, por exemplo. Então, é um produto Uhum. muito mais complexo, tecnicamente falando assim, do que o Changelogify. Eu tô
basicamente tocando o produto sozinho a nível de código, né? A minha esposa, nesse ponto, tá me ajudando bastante com a questão de marketing. Eu tenho um sócio investidor também no Pipeback, que é o Diego Carmona, então ele também me ajuda a vender e etc. Cara, basicamente, o mundo meio que para, né, do dia 20 de dezembro até o dia 10 de janeiro, então basicamente, esses últimos 20 dias a gente foi só ajustando ali coisas de marketing. A gente já está com mil reais de MRR, ainda é pouco, está com US$ 200 aproximadamente de MRR, é bem pouquinho, mas a gente está ainda amadurecendo o produto. Honestamente, a gente ainda está amadurecendo o produto. Mas esse, diferente do Pipeback, que é um produto muito mais nichado, pequeno, e não dá tanta demanda, o buyback é um produto de mercado de trilhão, literalmente é um mercado de trilhão, a gente está concorrendo aí, sei lá, com Pipedrive, HubSpot, etc., Intercom, e tende a gerar mais demanda, mas também tende a ganhar muito mais dinheiro. Esse foi um erro que eu acredito que eu cometi no Changelog, que é um mercado muito pequeno. É um mercado muito pequeno. No Changelogify, o maior concorrente seria o Kenny.io. O Kenny.io hoje fatura US$ 4 milhões por ano. Se você for ver US$ 4 milhões. Não, mas, cara, é minúsculo. É um mercado muito minúsculo. É muito pouca grana pro líder de mercado, entendeu? Sim, sim, é até curioso falar isso, né? Porque É. o meu sonho não é nada pra ti. Brincadeira. Não, não é questão disso, você tá comparando no mercado. Imagina, tipo assim, Sim, no mercado sim. de refrigerante, né? Tem a Coca-Cola, sei lá, e a Dolly. Aí, tipo, a Coca-Cola, que é a líder, fatura, sei lá, US$ 4 milhões. Pô, a Dolly vai morrer de Sim, fome, sim. entendeu? Pode crer, sim. Faz Essa é sentido. a comparação, sabe? Por isso a gente tá mirando agora no mercado aí muito maior. E a gente tende não. A gente quer literalmente ter até um espaço físico, mas aí não vai ser no Brasil. A gente pretende criar um espaço físico, talvez em Orlando e nos Estados Unidos, assim. Muito bom, cara, muito bom. Então tá engateando aí a Pipeback, tem a Changelogify e a Pipeback, duas empresas aí que tá gerando faturamento em dólar. Além Sim. disso, o Paulo trabalha na Curotech como engenheiro de software sênior. Cara, me fala um pouco disso. Como conciliar tudo isso? Como é que tu consegue distribuir? Como é que tu te organiza para dar conta de aplicativos que estão em evolução? Programar tudo, porque desenvolver um app desse tem a release, tem a manutenção e tem os bugs também. E tem as melhorias. Então, Hum. são sprints que a gente coloca ali, diferentes sprints, às vezes, para um só projeto, mais de uma sprint para um só projeto, para um só produto. Então, como é que tu consegue otimizar o teu tempo para dar conta desses produtos emergentes que estão crescendo aí, e mais o teu trampo? Qual que é o segredo? No Changelogify, honestamente, não me dá muita demanda mais. Ele é mais para suporte, sabe? A gente chama no chat, esse tipo de coisa. O produto já tá bem maduro e bem estável, então não gera muita demanda. Cara, se eu me dedicar, sei lá, 1 hora por semana no Changelogify é muito, assim. Já é um produto maduro. E o nosso Incrível. foco tá 100% no Pipeback agora. No Pipeback, cara, eu trabalho bastante, assim, sei lá, umas 6 horas por dia no Pipeback, pelo menos. Mas, cara, não tem segredo. Você vai se abdicar de tempo com a sua família para poder trabalhar no projeto. E esse é um ponto importante, porque acho que esse objetivo tem que não ser seu, mas o seu, se você for casado, né, e tiver namorado e etc. Esse objetivo tem que ser do casal, porque senão vai dar merda, porque a pessoa vai te cobrar de você não estar com ela, mas você também, né, entendeu? Tem que estar alinhado os valores. Tem que ser o objetivo em Sim, comum das faz duas sentido. pessoas, sabe? Faz sentido. Uau, Porque não seis tem mágica. horas. 6 horas é puxado. Mas, como tu falou, por um objetivo maior, porque quando der certo, porque pela tua experiência vai dar certo, já tem um produto de sucesso, já tem um novo produto que tá crescendo, já tá dando faturamento. O mercado, tu falou, né, que é de trilhão. Então é uma questão de tempo, né? Então, quando der certo, talvez tu nem precise de uma fonte de renda ou outra ali, possa abrir mão, você vai Sim. é, galgando novos passos e abrindo mão de outras coisas, repriorizando a- a- as suas coisas aí, né? Então é mais ou menos isso mesmo, cara. Uau, que legal. É, bom, fazendo uma outra pergunta aqui, já puxando.
ainda conectado a esse tema, é, tu acha que ter esses portfólios de microcéis te ajudou a entrar na Corotec? Ou te ajudou profissionalmente em outro sentido? Ou tu acha que foi mais um retorno de desenvolvimento pessoal e financeiro mesmo? Tu acha que te ajudou em outros aspectos, networking e também em contratações, como a Corotec, por exemplo? Cara, ajudou e eu vou falar um caso bem massa aqui. Quando eu fui fazer entrevista na Corotec, né, primeiro eu falei com o RH, depois eu falei com o CEO e depois eu fui fazer uma entrevista técnica. Falei com 2 caras técnicos lá, né, muita trabalho lá, que é o Azim. E quando ele foi me entrevistar, ele foi puxar, né, perguntar as coisas, e eu comentei do Chain Logify. Ele falou: "Legal, abre o código aí". Oh, Aí eu abri o código, aí ele falou: me explica isso. Por que você não fez assim? Por que você não fez assado? E aí no final ele falou: não, tá top, já sei, já entendi o que você manja das paradas. E aí ele me contratou. Foi literalmente eu mostrando o código do Changelogify pra ele, e aí ele curtiu tal, ó, a minha arquitetura do sistema e tal. Então o muito Changelogify me legal, ajudou. cara. Melhor coisa é o cara caminhar por esse sentido numa entrevista, porque ele vai falar de um código que tu escreveu do zero. Sim, Então, tu sabe de tudo sobre o código. Fica muito fácil navegar sim, numa estrutura que tu tá acostumado a mexer todo dia. É diferente dele sim. propor o projeto, olha aqui o meu projeto, aí tu vai ter que entender o projeto primeiro, leva mais tempo, né? Agora, você perguntou o que eu faço todo dia? Poxa, obrigado, né? Sim. Ah, É, muito bom, cara, e, muito bom. e questão de network, cara, eu acho que também, tá? Eu vou falar um outro caso aqui. Ah, nós, em 24, eu fui minha primeira LauraCon, 2024, e foi bem massa, porque nessa LauraCon eu fiquei no mesmo hotel que todo mundo ali e tal. Nesse ano, no ano passado eu não consegui fazer isso. E aí eu troquei ideia com o Eric Barnes lá do Lara News, né? Que é o maior portal, né? Lara News, sim. Do Lara News, né? E. Exato. Tal. E aí, no, ainda no começo de 2020, no final de 2024, ainda eu lancei um projeto open source, que foi o Lua.sh, que é um encurtador de link open source lá, não sei se tu lembra. Eu E lembro. aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei: cara, tu consegue publicar pra mim lá na News? Ele falou: beleza. Aí ele publicou pra mim lá na News. Cara, a gente ficou em top lá no site, lá na News, lá, por, sei lá, uma semana, 2 semanas e tal. Foi muito massa, assim, e, cara, foi um relacionamento, sabe? Que foi do pessoal pro online, mas também por causa de criar um projeto open source, assim. No caso, eu não monetizei com o Lua diretamente, mas me ajudou bastante em relacionamentos, assim, sabe? E a gente troca ideia direto, assim, ele me segue no Instagram, eu sigo ele fica jogando golfe lá, eu fico comentando nas paradas dele, é bem massa, assim. Muito legal mesmo, né? O Paulo tá falando aí dos influenciadores top de linhas aí do ecossistema do Laravel. Então é a galera que anda no grupinho da Lamborghini laranja ali, né? Então é um grupo bem. Ter acesso a isso é interessante porque é um network muito bacana. O Laravel News Sim. realmente é um portal de muita influência no ecossistema do Laravel. E além disso, eu lembro que esse teu projeto, do SH, foi divulgado no canal do Povlas, que é um influenciador do Laravel Ah, é muito, verdade, é. muito famoso também. Sim. Ele fez Ele um analisou o review. código, né? Ele Foi. fez um review do meu código lá, tá? É verdade, é verdade. Foi bem Mas, cara, tem interessante. várias, né? Pô, por causa de. A gente não por causa de código, mas por causa de produzir conteúdo também. Eu conheci o Matheus, que hoje que é brasileiro também, que hoje trabalha no time do core do Laravel. Ele, se não me engano, ele tá no Laravel Cloud, eu acho que agora ele tá. Matheus Guimarães, É, né? isso, isso. A gente foi no mesmo hotel lá também, trocou ideia e tal. Então, cara, acho que produzir conteúdo mais empreender, assim, sei lá, é um conjunto de várias coisas para as coisas acontecerem, sabe? Muito bom, cara. E esses produtos aí, já entrando um pouquinho mais na questão técnica. é, Desde o início da tua carreira, tu falou que começou uns projetos de empreendedorismo, certo? Boa Consulta e tal, aí o Changelogify, o Pipeback, aí depois entrou na Corotec. É, todos esses projetos que tu trabalhou, tu usou a mesma stack tecnológica ou tu navegou em outras stacks? Hoje você trabalha com PHP e Laravel, correto? Sim. Cara, eu comecei na real com CodeIgniter,
lá ali em 2019, 2009. Eu não tinha nem ORM ainda, era pra você escrever as queries na mão, assim. Depois eu passei aí uns 3 anos, acho que no Cake PHP, já foi uma evolução muito braba, assim, do Codinata pro Cake. E aí, quando o Laravel lançou ali a versão 3 dele, eu comecei a 3. escutar 3, eu comecei a escutar sobre Laravel e tal. Uau. Ah, mas eu acho que eu fazia uns testezinhos, sabe? Eu criava um blogzinho, uma coisa bem simples, assim. Mas eu acho que quando eu comecei a programar mesmo em Laravel, no Laravel 4.1, eu fiz, ou 4.0, não me lembro, 4.0, 2014, assim. E, cara, desde lá eu nunca mais trabalhei com nenhum outro framework, assim. Eu já passei algumas coisas com Node, assim, sabe? Tipo, um Express, mas, tipo, cara, 99,9% do meu tempo é trabalhando com Laravel. E até teve um hype aí de microservice, né, ali entre 2017, né, até agora, 2000. E eu, cara, sempre fui meio contra isso, literalmente. É, até porque meu papel tava como uma posição ali de empreendedor. E, cara, eu sei que isso aí é uma coisa que só gera custo para a empresa, porque você tem que fazer a observabilidade das paradas, né? Você tem que criar um monte de serviço, tem que ter mais desenvolvedores. E, cara, honestamente, o volume que a gente tem hoje de tráfego no Changelogify e até mesmo já no Pipeback, mesmo sendo pequeno, no Pipeback a gente usa o Laravel Nightwatch, né, para monitorar. A gente ficou ali entre os top 10 de requests do ano passado. Eles soltaram um top ali, né, de tipo aquele do Spotify, sabe, aqueles reviews assim, e a gente Sim. ficou no top 10 de consumers dele. Então a gente tem um tráfego bizarramente alto, assim, e na casa de bilhão. E, cara, a gente tem uma stack super simples. A gente usa a Laravel Forge para fazer o deploy das aplicações, o Envoyer para fazer deploy. A gente usa uma stack de load balancer com alguns servidores de PHP, um clusterzinho de Redis a gente tem Postgres e tem MySQL também. Mas, cara, com uma estrutura super enxuta, fácil de dar manutenção e sem microserviço, o Laravel consegue escalar muito, como as pessoas não fazem Sim. ideia, É saca? As verdade, é pessoas não fazem verdade. ideia de quanto o Laravel consegue escalar. Dando um número em dinheiro aqui, a stack hoje do Changelogify, que a gente tem mais ou menos aí na casa de 300 milhões de requests por mês, a gente está gastando aí US$ 150, mais ou menos. Muito baixo, assim, é muito baixo. Quantas requests por mês? Mais ou menos 300 milhões de requests por mês a gente 300 tem. milhões, US$ 150. Uau. Sim. É o que eu falo, assim. Eu acho que hoje a gente tá saindo um pouco da hype, né? Eu acredito que as pessoas no LinkedIn, principalmente, né, que é onde eu vejo essas polêmicas com microserviço e tal, arquitetura, estão saindo da hype e estão indo pro caminho certo, que é o caminho do equilíbrio. Esse do pessoal que fica mais ao extremo over-engineering e o pessoal que fica à esquerda, na minha direita, que a minha esquerda seria, sei lá, o under-engineering, ao extremo, nenhum dos dois está certo. O equilíbrio. Cada caso é um caso. Né? As Sim. pessoas ficam falando, a minha stack é mais performática que a tua. Ok, para qual caso? Ok, para todos os cenários a gente escala melhor, mas ok, mas a stack do Laravel e do PHP, eu sempre falo, a gente é um mercado que entrega valor. Né? Os próprios autores antigos, de 10, 20 anos atrás, Martin Fowler, é, eles falam sobre começar como em projetos monolíticos. Porque você está primeiro testando teu valor. É, não é fazer software, arquitetura só por fazer. A gente primeiro tem que entregar valor antes de tudo, é o mais importante. Né? Eu sempre critiquei as empresas que eu trabalhei, algumas, por ter projeto todo ferrado. Né? Olha essas decisões péssimas e tal. Mas uma coisa que eu nunca consegui criticar é onde eles chegaram. A ponto de me contratar. Os caras têm mais de 50 funcionários, mais de 100 funcionários, o projeto tá todo ferrado, mas eles estão faturando milhões. Entendeu? Olha, e isso é o Sim. mais importante. Porque eles primeiro entregaram o valor, agora eles podem me contratar para corrigir o débito técnico. Sim, sim. Eu reclamando ou não, poxa, eu me colocando no lugar deles como empresário, não seria interessante começar um projeto, mesmo com um código cheio de débito técnico, entregar valor, criar uma organização, ganhar dinheiro,
ajudar pessoas, contratando elas, dando emprego para elas, e criar todo um ecossistema de geração de valor. Não é isso que é o mais importante, é isso que eu tô chegando no ponto, né? Eu era mais purista, eu era mais chato cobrando essas coisas. Hoje eu olho mais pro valor também. Não é deixar de lado as outras coisas. É achar o equilíbrio. Esse é o ponto que eu vejo hoje. Né? Cara, isso que você tocou foi muito legal, porque eu vou tentar explicar uma coisa que pra quem é desenvolvedor só, igual você tá falando, tipo, o cara que não empreende, não, o cara é desenvolvedor. Cara, quanto mais merda o código tiver, melhor pra você. Porque se o código estiver limpinho, vai ter um ou dois devs dando manutenção. Igual a Changelogify, eu dou manutenção sozinho quando precisa. Não preciso de um dev. Porque o código tá bonitinho. Já tá todo em inércia, com Vue 3, TypeScript. Não dá manutenção. Quando dá algum problema, eu recebo um alerta lá do Lightwatch. Então, beleza. Você, o dev, assim, eu até brinco, né? No último projeto que eu tava lá na Corotech, o projeto estava há 2 anos no ar, sem nenhum cliente, zero receita, mantendo uma equipe grande. E totalmente over-engineer. Totalmente over-engineer. E eu falava pro meu manager lá, né, que virou meu amigo, eu falava pra ele, cara, se tu mandar eu derrubar esse projeto inteiro e fazer de novo, eu faço. O meu trabalho é escrever código, é resolver o seu problema. O que você quiser que eu faça, eu faço, cara. Tipo, claro que eu brincava assim com ele, porque, cara, tipo, no final das contas, o dev tá ali para resolver os problemas da empresa, seja reescrever um código, etc. E não ficar reclamando das decisões de negócio que vem em cima, porque, cara, em 99% dos casos, das vezes, o dev não tem a visão, o overview geral do horizonte, né? Ele não tá vendo o que tá acontecendo no entorno da empresa. Ele não tá vendo uma reunião que pode ser fechada aqui, ou um cliente que pode entrar. Ele não tem a visão geral, ele não tem o overview da empresa. E ele tá tomando ali, tá criticando baseado no achismo dele, entendeu? De um panorama que ele não tem dados para criticar. Esse é o ponto, entendeu? Isso é verdade. Isso é verdade. Concordo. Né? E, cara, como eu falei, as pessoas ficam brigando por performance, mas elas não sabem. Por exemplo, se tu pegar vamos pegar o Laravel, que tem várias runtimes. Cada runtime entrega um tipo diferente de performance. Se tu pegar padrão ali em Nginx com PHP FPM, sei lá, você vai conseguir aí, num servidor simples, entre 400 a 800 requests por segundo, em casos de usos comuns de banco de dados, ou retornando string e tal, plain text. O que é pouco relativamente a outras stacks. Né? E no Node você consegue, às vezes, 1.000, 2.000 requests por segundo. E em cada stack dessa, do PHP, por exemplo, eu já vi chegar nessas runtimes comuns a 1.000 requests por segundo. Pô, isso é pouco, mas, cara, isso eu tô falando do padrão, tá? Se pegar as runtimes parrudas, vai muito mais. Suole, Octane, Nginx Unity, Franken PHP, você vai embora, né? Eu tô falando a de entrada, vamos chamar assim. Vamos pegar 500 Pô, requests por segundo. Cara, isso é muita request, mano. Cara, eu tava numa empresa, trabalhei numa empresa no Brasil, não vou falar o nome. Mas os caras tinham mais de 50 funcionários lá. Né? A empresa tava girando, faturando, e os caras tinham 80 requests por minuto. Minuto. Isso não é sim, nada, cara. E a empresa tá sim. pagando todo um ecossistema com 80 requests por minuto. Aí a gente tá falando de 500 requests por segundo, um servidor. Cara, é 15 requests Olha o por segundo, argumento do. são. Mano, É, são 30 mil requests por minuto que você consegue fazer. Mais ou menos, com 15 requests por segundo. Você consegue fazer 30 mil requests por minuto. O que vai te dar aí, se você colocar 30 mil vezes aí uma hora, né? No caso, seriam 60 minutos, cara, você consegue fazer 1.800.000 requests por hora. Sacou? É request cara, pra cacete, velho. meu Deus, se tu tá E, fazendo tudo cara, isso de request, tu já tá, ó. Tu pô, já tem uns 200 funcionários aí, pelo menos, né, entendeu? É muita coisa. sim, Entendeu? eu tomei um hate no Twitter, acho que foi ano passado, que eu falei o seguinte, eu falei, a tua empresa que tem zero de MRR não precisa, cara, de testes automatizados, TDD, BDD, não precisa de porra nenhuma disso. Cara, tu precisa é vender. É verdade, eu concordo, mano.
E é isso que eu falo, né? O meu perfil, para quem me acompanha no LinkedIn, é mais enterprise, é mais purista, mas o meu nicho é enterprise. Eu tô falando de casos que escalaram ali ao extremo. Você tá começando um microcesso, você tá começando um projeto que quer entregar valor, não entregou nada de valor, foge disso, cara. Para de perder teu tempo, entendeu? Pega o básico ali, o aceitável para tudo manter uma estrutura organizada, segue o jogo. Entrega valor primeiro, depois tu se preocupa com escalabilidade. Vai ter tempo, tu vai ter dinheiro para contratar pessoas, consultorias, vai dar tempo de fazer um refactor ou outro ali, atacar áreas mais críticas, ter tempo, foca em entregar valor. Com o código que você tiver aí, é o que eu penso hoje e é o que eu faço, tá? Os meus códigos side projects nem se comparam com os códigos que eu faço para empresas, enterprise. É muito mais leve, assim, a minha programação é muito mais solta quando eu vou trabalhar com microservices, porque, tô entregando valor, né? E eu quero ganhar tempo. Eu uso IA mesmo, eu uso programação assistida por IA, tem vezes que eu não tenho tempo para revisar o código, funcionou, eu faço a release, tô nem aí, porque primeiro é o valor, depois eu vejo o resto. Sim. Cara, esse é um ponto também bem legal você ter de IA, né? Tipo, hoje em dia, cara, você consegue fazer coisas muito rápidas, com muita qualidade, usando IA. É até por isso que eu gosto do Laravel, até que eu vi fazendo um parênteses aqui, o Taylor fez um tweet ontem que ele falou: Laravel é um framework que tem muita opinião. As filas estão no lugar das filas, os comandos estão no lugar dos comandos, os controles. Enfim, fechando os parênteses. Por que eu gosto disso? Porque a IA, ela sabe como as coisas vão funcionar. Porque existe um Legal. padrão, existe uma documentação. Então a IA vai ser muito mais produtiva quando já existe essa documentação de padrão. Diferente, por exemplo, você pega um projeto em Node, que você vai criar, sei lá, com Express ou Fast API, mas aí você vai usar o RMX ou Y, não tem padrão de nada, entendeu? Não, não tem. Esse Isso é verdade. Ele é muito não tem aberto, padrão né? de nada. É muito Sim, aberto. e qual que é o ponto? Você para uma empresa, né? Por que isso é bom para uma empresa? Porque quando entrar um novo desenvolvedor, ele vai ler a documentação do Laravel, vai saber onde está o controller, onde estão os modos, onde estão os comandos, ele sabe onde estão as coisas. Diferente se for um projeto, sei lá, em Node, que um funcionário X pode ter feito a arquitetura ali, e, cara, ele vai ter que, às vezes, passar semanas ou até meses tentando entender como funciona. Então, o onboarding é muito mais rápido do funcionário que entra de PHP, tá ligado? Isso é verdade. Show de bola. Bom, já estamos a 42 minutos de entrevista. Olha só, né? A conversa aqui para mim tinha sido rapidinha, já deu 40 minutos. Então vamos para as conclusões e aí eu quero perguntar do Paulo. Paulo, eu quero que você dê uma dica aí para a galera que quer ir para o mercado internacional, tanto através do empreendedorismo ou através de como você fez aplicando para a gringa. É, Quais são os conselhos que tu carrega, erros que tu teve, assim, que tu achou que te gerou muito aprendizado e acertos que tu reforça pra galera manter da tua experiência? O que você pode dar de dica, de conselho para quem tá seguindo esse caminho? Se você quer ir trabalhar para fora, né, vai ser o seu primeiro trabalho para fora, eu acredito que, cara, primeiro você tem que focar no inglês. Acho que esse é o essencial. Não precisa ser fluente, tá? Cara, quando eu entrei na Corotec, que nem você comentou aí, nos primeiros 2 meses de empresa, cara, eu não entendia nada do que os caras falavam. Nada, nada. Principalmente que eu trabalhava com indiano e paquistanês. Eram sotaques muito diferentes para mim. Mas você tem que focar no inglês. Eu recomendo fazer Cambly. Eu gosto do Cambly porque eu acho um custo barato, honestamente. E entrega muito valor. Sempre recomendo o Cambly. Não é patrocinado nem nada, mas eu gosto. Pois é. Ah, Mandar é, pelo menos um desconto pra um, gente aí. um referral, né, pra gente. Mas, enfim, eu gosto bastante do Cambly. Eu acho que você tem que focar no inglês. E as entrevistas, cara, são como qualquer outra entrevista. Eu acho que você tem que estar preparado, tem que saber o que você está falando, tem que passar confiança para a pessoa que está te entrevistando, é igual aqui no Brasil. A única coisa que eu acho sinto diferença, assim, vou falar aí do americano, que é com quem eu tenho mais contato. Eu não tenho também muitas experiências internacionais. Eu tenho uma empresa, né, que eu trabalho internacional, que é a Corotec, mas eu acho que eles são muito mais diretos e transparentes, é preto no branco. Diferente do Brasil, que é muita politicagem, muito rodeio, sabe? Ah, vou te dar o feedback, e o cara nunca dá o feedback se você passou ou não. Eu acho que eles são muito mais transparentes.
eu acho que isso ajuda muito a desenvolvedores no geral, porque desenvolvedor é mais preto no branco, né? É mais lógica, né? É mais binário, assim, é 0 ou 1. Verdade. Então, eu gosto disso. Mas, cara, resumindo, né? Se prepara para o inglês, seja confiante na sua entrevista, saiba o que você está falando, não fique de rodeios, porque até porque se o inglês não for tão bom, você vai se perder, seja objetivos nas respostas. E aí, falando, e uma coisa, acho que o final é, cara, que as pessoas não têm muitas vezes a empatia. Cara, você tem que convencer a outra pessoa do outro lado a te contratar. Então tenta ser o mais empático possível. Pode ser bizarro o que eu vou falar, mas, cara, às vezes eu fiz muitas entrevistas pela Corotec para contratar pessoas, né? É, cara, às vezes a pessoa não liga a câmera. Mano, quando eu tava fazendo entrevista e o cara não liga a câmera, cara, ele tá descartado na hora. E hoje em dia não tem desculpa. Cara, seu computador pode não ter câmera, beleza? Às vezes o cara tem um desktop. Faz do celular. Abre o Google Meet, o Zoom, sei lá, que seja no celular. Entendeu? Aí você fala, pô, eu tô fazendo aqui no meu celular porque o meu computador não tem câmera. Não tem problema, o cara vai entender. Agora, se você não ligar a câmera, que é o mínimo, cara, é pra gerar uma conexão, porque você tem que gerar uma conexão, né? Uma empatia. Eu É o concordo, básico do básico, cara. É o concordo. básico, tá? Muito bom, muito bom. Um show de bola, Paulo. Eu vou deixar aí o canal do Paulo na descrição, as redes sociais dele. Ele tem um canal aí, Paulo Castellano, muito bom. Ele fala de projetos de microsés, empreendedorismo. É bem bacana. Eu vejo os vídeos dele. Assisti aquele vídeo sobre abrir uma empresa no Brasil, uma LLC e tal. Se entrevistou o rapaz que trabalha com isso. Achei bem Sim. legal. Então sigam lá o Paulo nas redes sociais dele. E é isso. Obrigado aí, Paulo, Valeu. pela entrevista. Parabéns aí pelos projetos, pelos microsés de sucesso e pela carreira no exterior. Valeu, Lucas. Para quem quiser me seguir, arroba Paulo Castellano em todas as redes, Instagram, TikTok, YouTube. E sim, a minha intenção é essa, passar o máximo de conhecimento possível para as pessoas. Muito obrigado, Lucas. Valeu. Valeu.